Olá, se você está aqui pela espontânea vontade de aprender, seja muito bem-vindo e obrigada por estar assistindo. Provavelmente eu enchi o seu saco para você fazer isso, então estou muito grata. E hoje a gente vai falar sobre os meus animais preferidos, as serpentes, os ofídeos. De cara eu já coloquei aqui na capa a serpente que eu acho mais linda, que é a jiboia arco-íris. Vocês podem ver que ela tem essas escamas bem brilhantes. E o objetivo aqui não é falar de forma técnica, é falar de coisas básicas, morfologia, hábitos das serpentes, mas a fim de conhecimento mesmo, nada além disso. Então, vamos lá. As serpentes elas pertencem ao reino Animalia, o filo Chordata, a classe Reptilia, a ordem Squamata e a subordem Serpentes. Por muito tempo, se acreditou que as serpentes elas existiam só apenas há 100 milhões de anos, mas alguns britânicos recentemente fizeram estudos através de fósseis e descobriram que esses animais eles vivem há quase 170 milhões de anos, então é muito tempo. E aqui eles fizeram uma projeção gráfica de como poderia ser essa espécie que foi encontrada lá no sul da Inglaterra. E vocês podem ver que a morfologia desse animal se assemelha muito à morfologia das espécies de hoje. Então, a gente não está falando de um animal que teve significativas evoluções. Morfologicamente falando, esses animais eles possuem o corpo alongado, não tem cintura escapular, tiveram a perda de sínfise mandibular e de pálpebras móveis, e a coisa mais incrível, na minha opinião, é o fato desses animais não terem membros. São animais sem membros posteriores, anteriores, e conseguem fazer coisas incríveis com a ausência de membros. Dentro dos movimentos, nós vamos ter movimento concertina, serpentina, caterpillar e o movimento em J, ou então sidewinder. Aqui é mais uma ilustração de como esses movimentos são. Eu separei um videozinho que vai mostrar para vocês exatamente qual é a função das escamas mediante o movimento das serpentes. Algumas espécies empregam 2 ou até Algumas espécies empregam 2 ou até 3 destes movimentos, que são escolhidos de acordo com o ambiente ou outras necessidades, como, por exemplo, alteração de velocidade do deslocamento em determinado instante. O princípio básico que faz o animal se deslocar é a movimentação independente de cada escama ventral, que apresenta uma musculatura específica para movê-la para frente e para trás e em diferentes ângulos. Isto permite que a escama atue como a esteira de um trator, sendo lançada adiante, se prendendo delicadamente ao solo, ao mesmo tempo em que sua musculatura se contrai, projetando o corpo para frente. Para ter êxito, o movimento muscular é repetido em sincronismo com as escamas subsequentes de um determinado segmento, enquanto o outro permanece imóvel, atuando como base de sustentação. Executado rapidamente, propicia uma velocidade final surpreendente, muitas vezes superando 13 km por hora. Então, basicamente, além dessa questão das escamas que fazem esse movimento e se prendem ao solo, esse animal de corpo alongado, ele vai ter
não só uma série de vértebras muito importantes, como uma articulação diferenciada. Isso em conjunto com a musculatura, que é extremamente potente. Então, esses animais conseguem fazer movimentos, conseguem inclusive fazer escaladas muito facilmente, né? Eu comentei dos movimentos, tá? O movimento Sidewinder, o movimento em J, ele não se aplica às serpentes brasileiras porque ele é um movimento restrito à serpente de deserto. Não menos importante, a gente tem que entender que as serpentes são separadas por grupos. O primeiro grupo é os escolicofídeos, onde a gente tem 30 espécies, tá? Eles são caracterizados, então, por essas escamas mais cilíndricas, mais lisas, né? Mais arredondadas, perdão, e lisas, e são as populares cobras cegas, tá? De hábitos fossoriais, e depois eu vou falar um pouquinho sobre hábitos. Mas são esses animais, e eles não possuem nenhum tipo de peçonha. O grupo do anilídeo, que só vai ter uma única espécie, que é o Anilis italia, a popular coral falsa, né? Ela vai também ter as escamas mais lisas, tá? E não vai possuir nenhum tipo de peçonha. A boquinha é bem pequenininha, tá? Esse animal hoje é o que mais se assemelha aos seus ancestrais, que são os lagartos, né? Ele é o mais próximo que nós temos hoje. Os tropidofídeos, nós temos 3 espécies. Dá para perceber que ele já tem aqui o corpo mais achatado, né? E ele vai ter uma cauda bem prênsil, porque esses animais ficam em vegetação. Então, eles precisam dessa cauda para poder se locomover entre a vegetação, entre as folhas e poder se prender às folhas, né? Essa é uma Tropidophyes fossosquamis, a jiboinha. Nós temos mais 3 espécies bem semelhantes. O meu grupo preferido é os boídeos. Nós temos 12 espécies hoje. Essa é a jiboia, né, a boa constrictor. Esses animais, eles vão ser caracterizados, então, por corpos bem robustos e a cabeça triangular. Não são animais peçonhentos, né? Antes eu também não citei aqui dos tropidofídeos, eles também não têm peçonha nenhuma. E os boídeos, eles são animais restritamente constritores, tá? Então, não possuem nenhum tipo de peçonha. Aí eu coloquei separadinho aqui o grupo das pitons. Antigamente elas pertenciam ao grupo dos boídeos, mas como as pessoas gostam de complicar as coisas, hoje elas têm um grupo próprio, que é o grupo pitonídeo. E eu coloquei aqui a mais famosa, que todo mundo acha a coisa mais linda, que é a Pitomolurus bivitatus, que é a piton albino. Os colubrídeos, vocês podem ver aqui, ó, são 300 espécies. Então, os colubrídeos, basicamente, se você encontrar uma serpente e ela não estiver dentro de nenhum outro grupo, ela provavelmente é um colubrídeo, tá? Esse grupo, ele não vai ter nenhum padrão de morfologia, de hábito, né? Você vai ter serpentes tanto peçonhentas quanto não peçonhentas, vai ter serpentes de cabeça redonda, de cabeça triangular, de escamas quilhadas, escamas lisas. Então, é um grupo que não tem padrão. Tá? Coloquei como exemplo uma popular aqui, a Liops typhus, que é a cobra verde. Os elapídeos. Tá? Os elapídeos, se a gente fosse falar em âmbito mundial, nós teríamos as cobras mais perigosas nesse grupo. As mambas, as taipans, enfim. Mas como a gente está falando de território brasileiro, território nacional, a gente vai ter apenas as cobras corais nesse grupo. Coloquei como exemplo, então, a Micrurus frontalis, que é a cobra coral verdadeira. Esses animais possuem peçonha, né? A gente tem alguns casos de acidentes ofídicos, inclusive. Os viperídeos. Os viperídeos são as famosas víboras, né? Nós temos 30 espécies. Coloquei como exemplo a Crotalus durissus, que é a cascavel. Elas vão se assemelhar, então, a algo... a característica principal delas, as características, inclusive, é a cabeça triangular. Vai ter presença de fosseta loreal, tá? E as escamas quilhadas. As serpentes têm hábitos.
né? Hábito aquático, semiaquático, terrícola, arborícola, semiarborícola, fossorial e semifossorial. Em tese, uma serpente pode ter todos esses hábitos, né? Mas eu coloquei aqui as principais características, os principais hábitos referentes a esses animais. A serpente aquática, ela vai ser o tipo de serpente que vai ter uma válvula nasal um pouco mais desenvolvida, para o momento que ela emergir a água, né? A postura dos olhos também vai ser mais acima da cabeça, justamente para ela poder se locomover dentro da água sem nenhum problema, tá? E o forrajamento dela é tudo em água, alimentação, né? Coloquei aqui como um exemplo helicópteros angulados, que é a cobra d'água. A semiaquática, ela pode forragear tanto em solo quanto em água, exemplo, Anilis sitali. A terrícola, inclusive eu amo essa serpente, amo. É a popular jararaca dormideira, aquela jararaquinha que a gente encontra em hortinha e tudo mais. Ela tem esse nome de jararaca, mas ela não tem perigo algum. E elas gostam de forrajamento em solo. Tá? As arborícolas, o forrajamento delas é todo em vegetação. Elas raramente vão descer. Eu coloquei como exemplo colares hortulanos, que é a sussuabóia. As semiarborícolas, elas gostam de repouso em vegetação, tá? Mas geralmente para alimentação elas descem ao solo, por isso elas são semi-arborícolas. A Chironis isoletes, que é a cobra cipó. As fossoriais, que são as cobras cegas, né? Elas vão preferir então o forragimento em subterrâneo. Elas já têm um corpo feito para isso, né? Não só um corpo, mas também olhos vestigiais, né? Que são cobertos aqui, ó. Então, isso não interfere no momento que elas estão embaixo da terra. E elas são cegas, né? Então, basicamente, os olhos também não têm função alguma. E as semifossoriais, elas vão preferir o forrajamento em serrapilheira. Sensores de presença. As serpentes, elas não têm ouvido, elas não sentem cheiro, então elas precisam unicamente da sua língua para poder identificar a presença. Tem outros sensores de presença também que eu vou falar, mas em algumas outras espécies. Essa língua, ela vai captar as gotículas do ar, vai mandar para dentro da boca e ali vai ser um processamento feito no órgão de Jacobson, que daí vai fazer todo um processo de sensor através de terminações nervosas e tudo mais. Isso cabe mais a parte técnica. Mas basicamente é isso. Elas podem sentir vibrações no solo, podem ser através do calor, tá? E a quimiorrecepção, que é através dessa língua bífida aqui. Os outros sensores de presença que eu falei são as fossetas. Nós temos a fosseta loreal, que é essa cavidade que fica entre os olhos e a boca. E nós temos essa fosseta labial, são todas essas cavidadezinhas aqui que ficam no lábio da serpente, tá? Lá também vai ter essa quimiorrecepção. Vai acontecer através das terminações nervosas, ela vai fazer todo o processamento para sensor de presença. Ou de calor, de temperatura também. A ectotermia. As serpentes, elas precisam de calor externo, tá? Elas não conseguem produzir esse calor no corpo delas, então elas precisam buscar meios externos de calor para poder fazer o metabolismo delas funcionar. Então, elas fazem isso através do sol ou através de ambientes aquecidos, como pedras e, enfim, que elas conseguirem achar para aquecer o corpo para fazer o metabolismo funcionar. A ecdise, tá? As escamas das serpentes são cobertas de queratina, tá? Elas têm essa troca de pele geralmente cerca de 5 vezes ao ano. Algumas serpentes mais jovens podem fazer mais ecdises, né? Elas fazem isso também para o crescimento, né? Porque elas precisam crescer, se expandir, tanto para a renovação dessa queratina, tá?
elas precisam de escamas bem queratinizadas para que elas não percam água. Então, esse processo ajuda. Serpentes têm uma visão terrível, né? E elas vão ser mais terríveis ainda em serpentes fossoriais, que são as serpentes de subterrâneo, as cobras cegas. Algumas serpentes vão ter uma visão um pouquinho mais evoluída, melhor, que são as arborícolas ou então as noturnas, né? E elas vão ter dois tipos de pupila. As pupilas redondas, né, elas vão estar mais em serpentes de hábitos diurnos, e as serpentes com pupila vertical, elas são de hábitos noturnos. Aqui um exemplo de pupila redonda e um exemplo de pupila vertical, elíptica ou enfim. Veneno ou peçonha. É muito comum as pessoas falarem a cobra tem veneno. Mas a cobra não tem veneno. A serpente tem peçonha. O correto é a gente sempre falar serpente ao invés de cobra. Tá? O termo mais técnico seria ofídeos, mas entre serpentes e cobras a gente utiliza serpentes. Serpentes não têm veneno. Veneno é quando você não precisa de um mecanismo de inoculação. Ou seja, o sapo tem veneno. O sapo tem as glândulas dele lá com veneno, se pressionadas elas saem, e isso é o mecanismo de defesa dele para predadores. A serpente ela tem peçonha, porque ela precisa de um mecanismo de inoculação, um mecanismo de injeção, né, através das presas dela. Então, tem esses termos e a gente precisa diferenciar isso. Serpentes não têm veneno, serpentes têm peçonha. Que eu botei como exemplo a Butrope jararaca, que é a popular jararaca que é extremamente temida aqui no Brasil. E como a gente identifica uma serpente peçonhenta? Não existe nenhuma característica única para isso. Tá? Você não pode dizer, essa serpente é peçonhenta, essa não é. Isso não existe. Tá? Até porque muito tempo atrás, na verdade ainda se fala muito, é que serpentes de cabeça triangular são peçonhentas. Mas isso não é um fato, tá? Até porque a gente está ali com o exemplo da jiboia constritora, a boa constrictor. Ela tem cabeça triangular e ela não tem nem presa para poder inocular uma peçonha. Ao contrário, por exemplo, da Microrhiza miscatus, que é a coral, que tem a cabeça redondinha e ela tem sim mecanismo de inoculação, ela tem peçonha. O que a gente pode dizer, geralmente, é que a presença da fosseta loreal, ou padrão de colorido, ou tipo de escamas, podem sim filtrar para uma serpente peçonhenta. Mas o que acontece muito hoje é a mimetização, ou seja, serpentes que não possuem nenhum tipo de perigo, de peçonha, mimetizarem, ou seja, se assemelharem a características de serpentes que possuem peçonha. Elas fazem isso para afugentar tanto humanos quanto seus predadores. Então, já existe registro de serpentes que não tinham peçonha e tinham fosseta loreal. Ou o exemplo mais popular é a questão das corais falsas, né? Então, isso acontece muito. Então, a gente não consegue definir se uma serpente é ou não peçonhenta apenas olhando, né? Existem algumas características evidentes, mas ainda assim não pode ser 100% de certeza. Aqui como exemplo, a fosseta loreal. E aqui um exemplo de escamas características de serpentes peçonhentas, que são as escamas quilhadas ou imbricadas, né? Que dão essa sensação de aspereza ao tato. Uma das partes mais legais, na minha opinião, é a dentição das serpentes. Nós temos hoje 4 dentições de serpentes, uma extra, né? A áglifa, ela vai possuir essa série de dentes aqui, vocês podem ver que não tem nenhum tipo de presa. A opstóglifa, tá? Ela vai ter uma presa bem ao fundo da boca. A proteróglifa tem as presas delas fixas, bem rentes ao início da boca. E a selenógrafa é aquela que tem as presas gigantes, bem caniculadas, tá? A áglifa, eu botei como exemplo a jiboia. Aqui não aparece bem os dentinhos dela pela foto, mas vocês podem ver que não tem presença de nenhuma presa.
O extra que eu falei é a Alypha heterodonte. Tá? Ela vai possuir dentes que são um pouco mais afiados, tá? Justamente para poder fazer para poder rasgar as presas dela, tá? Por ser uma serpente um pouco menor. A Opistolifa, ela tem presas que são pouco eficientes. Elas são muito ao fundo da boca. Tá? Então, isso faz com que essa serpente precise ser precisa ao ponto de trazer a presa dela aqui atrás, né? Então, é complicada. Essa presa aí, ela é pouco eficiente para essa serpente, tá? As proteróglifas, né, que tem como exemplo a coral, elas vão ter as presas bem fixas ao início da boca, tá? São presas pequenas, pouco eficientes para alguns tipos de presas, né? Presas pequenas até elas conseguem administrar bem a peçonha, mas algumas presas um pouco maiores fica difícil. E a solenógrafa, que é a mais legal, ela tem essas presas bem caniculadas, tá? E essa bainha. Essa bainha, ela vai se retrair toda vez que ela abrir a boca. E toda vez que ela fechar a boca, a bainha se fecha para acomodar os dentinhos dela dentro da boca dela. A alimentação, né? Esses animais são carnívoros. Alguns desses animais podem se alimentar de invertebrados, tá? Na maioria dos casos, das espécies brasileiras, eles se alimentam de anfíbios, lagartos, mamíferos. Podem se alimentar de aves e outros tipos de serpentes também. Bem variado. Sem entrar em termos muito técnicos para reprodução, as serpentes elas têm hemipênis e cloaca. Tá? Aqui a introdução do hemipênis na cloaca, um exemplo de hemipênis, né, que são bifurcados. Mais alguns exemplos de hemipênis. E aí vem os filhotinhos. Temos serpentes vivíparas e serpentes ovíparas. As serpentes vivíparas são aquelas que o nome já diz tudo, né? Os filhotinhos já vêm em seu completo desenvolvimento. E as ovíparas precisam colocar os ovos, então esses ovos vão eclodir e vão nascer os filhotes. Tá? Isso tudo ocorre após a fecundação. Aqui como exemplo, a eclosão dos ovos. Olha que amor. Fofo, né? Olha a carinha. E aqui eu coloquei alguns exemplos de serpentes vivíparas e ovíparas. As vivíparas, nós temos a boa constrictor, que é a jiboia, a eunectis, que é a sucuri, a botrop jararaca, que é a jararaca, e a crotalus durissus, que é a cascavel. As ovíparas, então, nós temos a espilotes pulatus, que é a caninana, a quirônios, que é a cobra-cipó, a lachesis muta, que é a surucucu pico de jaca, e a micrurus lemniscatus, que é a coral. Serpentes são fundamentais para o equilíbrio da natureza. Sempre. Eu vou bater nessa tecla 1000 vezes se preciso. Né? Eu sou suspeita para falar porque eu acho que serpentes são incríveis. Né? São animais que, devido à sua pouca evolução, apesar de terem sofrido evolução, mas pouquíssima, elas ainda são topo de cadeia e são extremamente precisas. Uma curiosidade, serpentes demoram cerca de 15 dias para produzir sua peçonha. Então, se você parar para pensar, elas precisam ser muito, muito precisas para se alimentar. Né? Ou seja, se elas perderem a oportunidade de inocular a peçonha no alimento delas, na presa delas, elas vão ficar cerca de 30 dias sem comer. Então, elas precisam sim ser muito, muito precisas. São animais que fazem um controle, biocontrole, né? Ajudam, auxiliam no equilíbrio da natureza, têm seus predadores, mas em geral são os predadores da natureza e fazem o equilíbrio de pragas e de muitas outras coisas. Então, conservem serpentes, isso é muito importante. O conselho que eu dou é conserve, sempre, conserve. As serpentes, se você vê uma no seu quintal, na sua casa, no seu pátio, enfim, não mate, não tente afugentar, não tente resolver sozinho. Faça o correto. Chame alguém responsável por isso. Nós temos hoje a Polícia Ambiental, nós temos os bombeiros, algumas universidades oferecem esses profissionais também, biólogos, médicos veterinários. Então, busquem esse auxílio.
Não tentem fazer nada com as próprias mãos. Não tentem afugentar e, por favor, não matem. Isso é muito, muito importante. Eu deixo aqui algumas referências, né? Livros e artigos que eu gosto bastante. E muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu sei que eu devo ter enchido o seu saco muito, muito, muito para você assistir. E se você chegou até aqui, eu agradeço. Se você não chegou, você não vai estar ouvindo isso, mas enfim, eu agradeço de qualquer forma. É só o básico do básico do básico sobre serpentes. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, tentei otimizar o máximo possível. Obrigada!